hoje estaremos falando a respeito de oração. Uma leitura atenta nos evangelhos vai trazer a percepção de que Jesus ele orava, e orava muito. Ele fazia da oração um hábito, um estilo de vida. Estaremos discorrendo a respeito disso. Por que Jesus orava? Como que Jesus orava? Jesus orava com quem? Orava sozinho? Qual é a importância, o propósito de se orar? Eu acredito que todos vocês já oraram uma vez na sua vida. E a partir do ensino de hoje, será necessário a gente compreender a importância da oração na vida de quem serve a Deus, de quem pertence a Ele. Para isso, deixa eu iniciar fazendo a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1. A palavra de Deus diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. E dá-nos cada dia o pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. E essa é a oração dominical, a oração do Pai Nosso, que também está registrada de uma forma singular no Evangelho de Mateus, assim como se encontra no Evangelho de Lucas. É perceptível aqui que Jesus ele era um homem de oração e que ele, às vezes, ele se distanciava de tudo e de todos para ter um momento a sós com o Pai. E muitas das suas orações eram orações secretas, e algumas de suas orações eram orações percebidas pelos seus discípulos. Os seus discípulos o acompanhavam quando ele subia ao monte, quando ele se retirava para um lugar mais a sós. Os discípulos viam Jesus orando, e ao perceber que Jesus orava, os discípulos ficavam no mínimo curiosos e interessados em ter essa intimidade com o Pai que Jesus também tinha. E ao ver Jesus orando, como diz aqui Lucas capítulo 11, versículo 1, os seus discípulos se aproximavam dele e também perguntavam: Senhor, mestre, nos ensina a orar também. Nos ensina a orar. E que a aula de hoje venha a ser a resposta de Cristo para essa oração, para esse pedido que os discípulos fizeram e que a gente está fazendo nessa manhã a Ele. Ensina-nos a orar. É importante dizer que não encontramos na Bíblia os discípulos se aproximando de Jesus e dizendo: Mestre, nos ensine a pregar. Não encontramos também os discípulos na Bíblia dizendo: Mestre, nos ensina a expulsar demônios. Mestre, nos ensina a fazer milagres. Não, o que encontramos é os discípulos pedindo a Jesus: Mestre, nos ensine a orar. E talvez esse seja o nosso pedido a Ele nessa manhã. Que o nosso Cristo, o nosso Senhor, venha nos ensinar a orar. Para isso, deixa eu recapitular um pouquinho a respeito da oração no Antigo Testamento. Óbvio que na aula de hoje eu vou me deter nos evangelhos e de como a oração foi fundamental e era uma marca no ministério de Cristo, mas a oração não é iniciada no momento em que Cristo ele começa a cumprir o seu ministério. Não, desde muito tempo atrás, milênios antes de Cristo, homens já oravam, pessoas já oravam. Nós vemos pessoas como Abraão, pessoas como Jacó orando a Deus, os patriarcas. Nós vemos também a própria nação de Israel em uma só voz, orando ao Senhor, quando passava por uma opressão no Egito. O próprio Deus fala: olha, eu ouvi o clamor do o meu povo pedindo por libertação, por não aguentar a opressão que o Egito estava fazendo àquele povo. Então nós vemos uma oração, seja dos grandes patriarcas, os pais da fé. Também vemos a oração da própria nação de Israel em uma só voz clamando por libertação. Vemos figuras importantíssimas da história bíblica orando, clamando a Deus, seja agradecendo, seja pedindo socorro, seja adorando. Nós vemos homens como Moisés orando constantemente ao Senhor, tendo um relacionamento e um diálogo íntimo com Ele. Nós encontramos profetas em oração ao Senhor, como Jeremias, como Isaías. Nós vemos sacerdotes orando ao Senhor, clamando, tendo um momento de diálogo com o Senhor. Sacerdotes como Samuel, por exemplo. Nós encontramos reis orando ao Senhor, reis como Salomão, como Davi, e tantos outros reis na narrativa bíblica. Percebemos, meus irmãos, que assim, os grandes
ofícios, que eram profetas, reis e sacerdotes, foram marcados por pessoas que oravam, que tinham constantes momentos de oração e de diálogo com o Pai, com Deus, seja para pedir socorro, seja para que Deus intervisse no meio de suas guerras, seja para que Deus desse livramento a respeito de uma nação que estava tentando entrar no território de Israel. Enfim, em diversos contextos, de diferentes formas, pessoas das mais diversas realidades dobravam seus joelhos ou levantavam a sua voz em oração, em clamor a Deus. Encontramos pessoas muito ricas clamando a Deus e pessoas muito pobres clamando a Deus. Encontramos homens orando a Deus, encontramos mulheres orando a Deus. Ana, por exemplo, ela era uma mulher de oração e orava angustiada, porque era zombada por Penina, e Penina, por ter filho, zombava de Ana. E Ana, ela se dobrava e clamava a Deus por um filho, até que Deus ele responde à oração de Ana, dando Samuel. O interessante é que nesse caso de Ana, já nos traz uma grande lição a respeito da oração. Toda oração que Deus responde a um indivíduo nunca é uma resposta apenas para aquele indivíduo, mas uma oração para mais pessoas. O que eu quero dizer com isso? Sempre que Deus responde à oração de alguém, essa resposta não é apenas para trazer um alívio, um benefício para a pessoa que orou, mas também para outras pessoas, sejam aquelas que estão à volta dessa pessoa que orou, ou seja até para pessoas desconhecidas. O que eu quero deixar claro é que a resposta de oração nunca é... O alvo dessa resposta nunca é a pessoa que orou apenas. Sempre há mais pessoas que são beneficiadas pela resposta que Deus dá à oração de alguém. Se você ora a Deus por algo, e se Deus ele te responde, caso ele já tenha te respondido, saiba que essa resposta nunca é apenas para você, mas também é para outras pessoas. Encontramos também a respeito de oração um livro na Bíblia que, apesar de ser cânticos, apesar de ser o saltério bíblico, não deixa de ser um livro de orações. Os Salmos, eu estou falando do livro dos Salmos. O livro dos Salmos é registro de muitas e muitas orações, de diálogos com Deus, de pessoas que dobravam seus joelhos e clamavam a Deus e diziam: Deus, ouve a minha oração. Deus, eu preciso de Ti. Os Salmos também são conclusões após orações. Se o Salmo não é diretamente uma oração, às vezes você encontra no Salmo uma conclusão de um indivíduo após uma oração. O que eu quero dizer com isso? Clamei, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Isso daí é o Salmo 40. O que o Salmo 40 está dizendo? É uma conclusão após uma oração. Ou seja, eu orei ao Senhor, eu esperei no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. O Salmo, além de registrar orações, os Salmos eles registram também percepções e conclusões de pessoas após os seus momentos de clamor e oração. Muitos salmos revelam como foi a vida e como foi o íntimo coração das pessoas após ter um momento de oração com Deus. Dito isso, meus irmãos, recapitulando a oração no Antigo Testamento, vamos passar agora para a oração no ministério de Cristo. Por que Cristo ele foi um homem de oração? Por que Cristo ele orava? Porque encontramos em tantos e tantos trechos da Bíblia, da narrativa, dos evangelhos, Jesus orando. Vale destacar que para Jesus a oração revelava a sua relação com o Pai. Jesus ele orava porque ele entendia que no momento da oração era um momento em que se revelava de maneira mais nítida e clara a sua relação com o Pai. A oração, meus irmãos, às vezes a gente tem a compreensão de que o nosso relacionamento com o Pai, nosso relacionamento com Deus, ele fica evidenciado a partir das nossas atividades, a partir do que a gente faz para a obra, né? E não é isso, não é muito isso que revela a nossa relação com o Pai. Às vezes a gente cai nesse erro. Isso também revela, mas de fato, não é isso que revela. O nosso ativismo, as nossas atividades em prol do reino, em prol da obra, isso tem o seu lugar, é bonito, tem que ser feito. Mas o que revela de fato o nosso relacionamento, a nossa relação, a nossa intimidade com o Pai é a oração. É um momento em que a gente está a sós com Ele, é um momento em que ninguém vê. É isso que de fato revela a nossa intimidade com Deus. Tem muita gente que faz muita coisa, entre aspas, para a obra, para o reino, mas não tem relacionamento nenhum com Deus.
não conversa com o Pai, não o busca, não se interessa pela presença de Deus. E Jesus, ele vivia uma vida de constante oração. Por quê? Porque ele entendia que a oração era a revelação máxima de que ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai. Isso é uma lição que precisamos aprender desesperadamente, né? Precisamos aprender a ter a oração como a revelação, né, da nossa intimidade com Deus. E uma relação íntima e pessoal. A oração é um momento em que o indivíduo entende que o Pai é o seu Pai, de que o Pai é o seu Pai, onde ele pode dobrar os seus joelhos e falar: meu Pai, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. A oração é algo íntimo, é algo pessoal, é um ambiente de encontro. A oração é um lugar de encontro, onde você dá de cara com Deus, onde você fala com Deus e o escuta. É importante dizer a respeito disso que a oração não é apenas um monólogo, onde você vai falando sem abrir espaço para que Deus fale. É importante que nas orações haja um diálogo, onde você consiga falar e você também venha dar espaço para que Deus fale ao teu coração. Deus, às vezes, ele não fala com palavras audíveis, mas ele fala trazendo paz ao teu coração, trazendo um direcionamento, trazendo uma percepção a respeito de determinadas circunstâncias, porque Deus, ele sempre fala. A oração é um diálogo, é um ambiente de encontro íntimo e pessoal. E ao mesmo tempo onde você reconhece que na oração o Senhor Todo-Poderoso, ele é o teu Pai, você também pode orar clamando: Pai Nosso, e conhecendo que esse Pai tão íntimo e pessoal, esse Pai que é teu, também é nosso. E quando você fala que o Pai é nosso, você entende que você faz parte de um povo. Você entende que no momento em que você clama Pai Nosso, você está dobrando, você está clamando e está reconhecendo que em outros lugares, em outros ambientes, em outros locais desse mundo, desse planeta, também há pessoas clamando e clamando a Deus. Quando você fala Pai Nosso, você reconhece que você é pertencente a um povo, você faz parte de uma família. Importante dizer que Jesus, ele orava porque ele reconhecia e conhecia e sabia que o Pai não era distante nem era desconhecido. Não, o Pai era próximo e muito conhecido. A oração revela isso. Revela que Deus é um Deus próximo. É um Deus que se faz conhecido, diferente dos falsos deuses, dos deuses pagãos, dos deuses antigos, que eram um Deus distante, que não se importava muito com a criatura. O nosso Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus, ele é um Deus que se faz conhecido, que se revela, que a todo momento se mostra a sua face. É um Deus que se mostra íntimo e perto e próximo. É importante sempre orarmos, porque toda vez que orarmos, assim como Jesus orava, a gente mostra para o mundo, e principalmente para nós mesmos, que Deus é conhecido e está próximo da gente. Quando você ora, você reconhece que Deus, ele está muito e muito perto de você. Jesus, ele também orava, porque ele entendia que a oração era o momento em que Deus, ele oferecia a possibilidade de estar perto dele. Quando você ora, você compreende que Deus está oferecendo mais um momento, mais uma chance, mais um lugar, mais um ambiente para você estar perto dele. A oração, a gente tem que olhar a oração como um presente de Deus, como uma dádiva de Deus, um dom de Deus, como se fosse um grande presente de Deus. A oração é isso, é eu compreender que, mais uma vez, Deus está me dando a possibilidade de estar perto dele. A oração é um presente porque a gente reconhece que, mais uma vez, Deus está nos dando a possibilidade de nos colocarmos próximo a ele e recebermos a sua direção, recebermos a sua direção, de fato. Quando a gente ora, Deus ele vai pontuando o caminho a seguir, ele vai nos dando certezas, ele vai fortalecendo a nossa fé, ele vai indicando a gente qual a melhor escolha a ser tomada. A oração é um presente. Então, faça constantemente da oração, como a irmã Neuza pontuou mais acima, orar sem cessar, porque a oração, além de tantas coisas, ela é um presente de Deus, ela é a
possibilidade que Deus nos dá em conhecê-lo mais, em estarmos mais perto dele, em recebermos a sua direção, em recebermos poder também, porque a oração fortalece. Jesus ele orava porque ele entendia que o ambiente da oração era um ambiente de fortalecimento. Na oração ele se fortalecia, na oração ele conhecia mais a vontade do Pai também. Era na oração que Cristo ele buscava discernir a vontade do Pai. Era na oração que ele buscava compreender qual era a intenção, o propósito, o plano e o projeto de Deus. Era na oração, era na busca da intimidade, era no diálogo com Deus, era na intimidade com Deus, onde os planos de Deus ficavam mais claros. Era na oração, onde esses planos insondáveis, esses planos de Deus, onde a gente fica um pouco doido, né, tentando entender, era na oração, onde esses planos começavam a ficar um pouco mais claros. Era na oração, era na intimidade, era na busca. É importante orarmos. Importante orarmos. Era na oração, onde Jesus encontrava sentido para a sua vida. Era na oração, onde Jesus ele ouvia a voz de Deus. Diante de tantas vozes que a gente escuta, é urgente que a gente escute a voz de Deus. Você tem escutado a voz de Deus? Paulo, não tenho escutado. Não tenho escutado a voz de Deus. Aí a minha pergunta que eu faço a você é: Deus tem escutado a tua voz? Deus tem escutado a tua voz? O que Deus tem escutado de você? A gente está colocando Deus, parece que num muro e no banco dos réus, e a gente está interrogando a Deus, perguntando: Deus, cadê a tua voz? Não estou escutando a tua voz. Parece que Deus está no banco dos réus e a gente é o juiz. E a pergunta necessária nessa manhã é saber se Deus está escutando a tua voz. A oração é o oxigênio da alma, verdade, meu pastor Case colocou. E para Jesus era isso. Era o sentido, era a força brotava da intimidade. E a oração, a importância da oração, onde é que está, né, a importância da oração? É com quem você fala. A grande beleza da oração está na pessoa com a qual você fala. Com quem você fala. E na oração você fala com Deus. E é por isso que você sai fortalecido. Vale destacar também, minha irmã e meu irmão, que Jesus, ele não tomava ações e atitudes sem antes orar. Ele não tomava ações e atitudes sem antes buscar a Deus e consultar ao Pai. Ele não tomava atitudes sem antes buscar a presença de Deus. Ele orava, e as suas ações brotavam das suas orações. As suas ações, elas surgiam das suas orações, e as suas ações eram sustentadas por suas orações. Então olha só como a oração era importante para as ações de Cristo. A maneira de Jesus ele se dirigir às pessoas, a maneira de Jesus ele agir, a forma como Jesus agia era originada de suas orações. Era a oração que guiava a ética de Cristo, a forma dele fazer, o que ele fazia, como ele fazia. Era a oração, era a intimidade com o Pai que o dirigia em suas ações. Não apenas o dirigia, mas a oração também sustentava as suas ações. A oração tem essa capacidade, como o pastor Cris colocou, ser o oxigênio da nossa alma e nos dá força para agir. Porque há ações em nossa vida que são difíceis de serem tomadas. Há questões complexas na nossa existência, há decisões difíceis de serem colocadas, né, em prática, e precisamos de oração. Precisamos que a oração sustente as nossas ações. Quantas ações você precisa tomar e às vezes você se sente inseguro, sem segurança para tomar determinada ação. Faça com que a oração seja esse sustento que você precise. No momento em que você tenha que tomar uma decisão, faça da oração o grande sustento da tua vida. Deixa eu evoluir. Jesus ele orava, deixa eu verificar o horário, tá, 8h34. Vou passar aqui por alguns temas importantes, mas bem rapidamente, a respeito da oração no ministério de Cristo. Jesus ele orava por várias e várias coisas. Jesus ele orava pela missão, ele orava para que Deus ele enviasse trabalhadores para a seara, porque quando ele via uma multidão de pessoas sedentas, ele orava e também ele estimulava os seus discípulos a orar, clamando a Deus para que o Pai enviasse mais trabalhadores.
Ou seja, a missão, a obra da igreja, ela é feita e ela é originada a partir da oração. Jesus fala, clame a Deus para que Deus ele envie trabalhadores para a seara, porque a seara é realmente muito grande. Se você tem algum trabalho na obra de Deus, se você exerce algum ofício, né, algum trabalho na obra de Deus, saiba que esse teu trabalho e toda a missão da igreja, que na verdade é a missão de Deus, essa missão só é possível ser realizada a partir da oração e sustentada pela oração. Se você pertence a uma igreja, a uma comunidade de fé, mas você percebe que você ou a tua comunidade de fé está muito distanciada de uma vida de oração, é preciso reavaliar, porque é impossível fazer a obra de Deus sem buscar e sem orar a Deus. É a oração que sustenta o ministério, é a oração que sustenta a vida daqueles que trabalham na obra de Deus. Jesus ele orava por missão, Jesus orava por provisão, ele orava agradecendo, ele orava pedindo. Você vê que no momento da multiplicação de pães e peixes, Jesus ele orava, né, e agradecendo a Deus, pedindo que Deus ele fizesse um milagre. Jesus ele orava abençoando as pessoas, ele impunha as mãos para abençoar as pessoas. Jesus ele também orava antes de ser usado em um milagre, e Jesus também orava após ser usado em um milagre. Ou seja, Jesus ele realizava um milagre, e você compreende a partir do texto bíblico que antes daquele milagre Jesus estava orando, e após o milagre Jesus ele também orava. E vemos que Jesus ele orava também constantemente, porque ele reconhecia que a oração era uma arma de guerra. Era uma arma de guerra. Era o que fortalecia, era o que ajustava, né, toda aquela armadura espiritual que a gente vê em Efésios. Toda a armadura espiritual ela era sustentada pela oração. E Jesus ele reconhecia a oração como uma arma de guerra. Maior do que todas as espadas, a oração, o falar com Deus, o clamar a Deus, era uma arma poderosíssima nessa batalha espiritual. E não apenas na batalha espiritual, mas em todas as nossas guerras diárias. Um texto importante que vale a pena a gente refletir é aquele onde Jesus está no Getsemane, soldados vêm prender Jesus, soldados do templo. Você percebe que Pedro, numa certa feita, ele pega uma espada, ele corta a orelha de um dos homens que estavam naquela localidade, e Jesus fala, cara, guarda essa tua espada, guarda a tua espada. Você não acha que se eu não quisesse, eu orava a Deus e ele enviaria legiões de anjos para me ajudar? Olha o que Jesus está falando, cara, por que você está usando espada? Por que você está usando essa arma? Será que você não entende que se eu quisesse orar a Deus, eu oraria? E Deus ele enviaria os seus anjos? Jesus está dizendo aqui que a oração, ela é mais forte, mais poderosa do que as melhores armas que a gente tem. A oração, o clamor a Deus, o falar com Deus, é mais forte, é mais poderosa do que as nossas armas. Jesus ele fala, Pedro, por que você está usando uma espada? Não usa uma espada não, cara. Se eu quisesse usar uma arma, eu usaria a oração. Eu falaria com Deus. Deus ele é poderoso. Sobre alguns elementos importantes na oração. Quando a gente olha o ministério de Cristo, Jesus ele fala muitos elementos necessários para estarem na oração. Mas a gente pode resumir esses 3 elementos que devem estar presentes numa oração, né, de um filho de Deus, sendo a sinceridade, a fé, né, a confiança e a perseverança. 3 coisas que precisam se fazer presente em sua oração. Vou repetir. Primeiro, a sinceridade. Você tem que orar com sinceridade. Você tem que ser sincero, você tem que ser você, sem cera, sem máscara. Você tem que ser você na tua oração. Na tua oração você não pode fazer um personagem e também você não pode mentir, você não pode fazer de conta que Deus não sabe o que de fato está se passando na tua mente, no teu coração. Você tem que ser sincero. Então, um elemento que tem que se fazer presente na tua oração é a sinceridade. Segundo elemento necessário é a confiança, a fé. Você, ao orar, você tem que ter a fé e a confiança de que Deus, ele está te escutando e ele sabe do que você precisa e de que ele sempre dá o necessário aos seus filhos. E de que também ele sempre tem o melhor e de que também todas as coisas cooperam para o bem dos seus filhos. Então, além da sinceridade, você precisa ter fé e confiança na tua oração. E na tua oração, uma coisa que Jesus ele sempre estimula é a perseverança. É o bater até que a porta se abra. Jesus ele fala, né, constantemente isso, sobre
pedir, sobre buscar, sobre bater. Então, pede que será dado, busca que você vai encontrar, bate que será aberto. Jesus ele sempre estimula-nos à perseverança. Além da sinceridade e da fé, Jesus ele fala que a oração precisa ser uma oração perseverante, fervorosa. Não é uma oração onde você fala com Deus de uma maneira fria, de uma maneira racional, de uma maneira formal. Às vezes você parece que está orando, está conversando com Deus como se você estivesse conversando com o teu professor, com um advogado. Não, cara. Você está orando com o teu pai, você está falando com o teu pai. E Jesus nos estimula a ser perseverante. Ele fala, olha, se você sendo mal, você que é um pai, e você que é mal, sabe dar coisas boas aos seus filhos, imagine o teu pai que está no céu. Então, constantemente, Jesus ele nos estimula a sermos perseverantes. Ou seja, clamei a Deus uma vez, clama a Deus a segunda, clama a Deus a terceira, clama a Deus a quarta. Não tenha problema de repetir orações, não tenha problema de repetir palavras. Jesus ele também repetia orações. Jesus às vezes ele orava e era a mesma oração. O pai às vezes eu acho que olhava para Jesus e dizia, ué, de novo a mesma oração? Jesus, de novo a mesma oração. Você pode repetir as suas orações, desde que sejam sinceras, desde que sejam cheias de fé. Seja perseverante na tua oração. Perseverante. Seja perseverante. Ore, bata até que se abra. Tá? Busque até que você encontre. Peça até que lhe seja dado. Seja perseverante em sua oração. Jesus ele também nos precavê contra alguns erros relacionados à oração. Ele fala, principalmente em Mateus capítulo 6, na situação ali do Sermão do Monte, Jesus vai falar, olha, quando você for orar, não seja como os hipócritas. Os hipócritas, eles se colocam no meio da praça e começam a falar palavras bonitas, para que as pessoas olhem para eles e os enxerguem como seres espirituais, elevados. E Jesus está dizendo, não, a oração não é momento, não é palanque, a oração não é púlpito, a oração não é um pedestal para que o ego das pessoas sejam elevados, massageados, não. A oração não é para promover você. Jesus está dizendo, quando você for orar, não seja como os hipócritas. Não seja. Não use a oração como um instrumento para se promover. Não use a oração como um instrumento para que outras pessoas pensem que você é uma pessoa mais espiritual, mais santa, mais purificada. Não. Não use a oração para isso. Tá? Não use a oração para isso. Não seja hipócrita. Ponto. A oração não serve como exposição diante dos homens. A oração não é para isso. É importante dizer também que Jesus, ele nos adverte contra a ser tagarela. Tagarela é assim, falar e não falar nada. Você começar a falar constante, várias e várias coisas, mas na verdade você está falando apenas com a boca, está usando palavras vãs, palavras repetidas, e na verdade você só está falando. Mas o teu espírito, o teu interior, a tua alma está totalmente divorciado das suas palavras. As suas palavras estão falando, mas o teu íntimo, na verdade, não está dizendo nada. Então Jesus ele nos adverte também contra isso. Ele fala, quando vocês forem orar, não sejam como os gentios que acham que por muito falar serão ouvidos, que usam de palavras repetitivas, de palavras vãs. Jesus fala, não seja assim. Parece que Jesus está dizendo, não fique falando. Ele fala, cara, que as palavras que saem da tua boca sejam a expressão daquilo que está no teu interior, no teu íntimo. Então, se for numa oração curta, que seja uma oração que expresse aquilo que está no teu interior. Se for uma oração longa, pode ser uma oração longa, mas que seja também a expressão daquilo que está no teu coração, no teu interior. Que não seja palavra solta ao vento, que não sejam palavras ditas para cumprir um rito, um ritual, uma disciplina espiritual, não. Que seja a oração, a expressão daquilo que está dentro do teu coração. E que na oração haja espaço para um diálogo, que não seja um monólogo, que você possa ouvir a voz de Deus na tua oração. A oração, Jesus ele também nos mostra que a oração exige intimidade e descrição. O que eu quero falar com isso? A oração, Jesus ele sempre ia a lugares a sós, buscava intimidade com Deus, e também Jesus ele dizia aos seus discípulos, olha, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a Deus que ele te vê no oculto, e o Deus que te vê no oculto, ele te recompensará. Jesus ele sempre nos chama para um ambiente de intimidade, um ambiente
de presença íntima com Deus. Jesus ele sempre reconheceu a oração como um ambiente de intimidade, não um ambiente de exposição. A oração não é para se expor, a oração é para ser íntimo com Deus. Vocês estão compreendendo? Eu estou agora caminhando para a conclusão dessa aula. Diz aí, se você compreendeu, se vocês estão gostando ou não. Me deem um feedback, por favor. Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Amém. Maneusa coloca aqui verdade. Glória a Deus. Pastor Keison aqui coloca aqui. As escrituras fazem da oração uma realidade. A oração é uma realidade. Ele coloca a citação de Austin Phelps. Pastor Keison também coloca aqui, ó. Orar é subir com asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu. Claro, habitado por Deus. A oração é entrar na casa do tesouro do Senhor e fartear-se de uma fonte inesgotável. Uma citação do Charles Spurgeon. Uma citação maravilhosa. A oração nos transporta para a presença de Deus. É isso, é isso. Estão gostando da aula? Deixa eu caminhar para a conclusão. Deixa eu citar alguns aspectos da oração. Isso, gostando muito, né, irmã Neuza? Que bênção. A oração é tudo na nossa vida espiritual, é tudo. Olha só que importante, ó. Já concluindo, quero citar pelo menos seis pontos aqui. A primeira, Jesus ele deu prioridade à oração. Todas as práticas ministeriais de Cristo, seja ensinar, seja pregar, seja expulsar demônio, seja curar, nenhuma atividade, nenhuma prática ministerial, por mais bonita, por mais genuína, por mais certa que fosse, nenhuma de suas atividades, nenhuma de suas ações roubavam o lugar da oração. Jesus deu prioridade à oração. E a prioridade na vida de quem serve a Deus deve ser a oração. Por exemplo, a gente precisa, como servos de Deus, sempre fazer essa avaliação. Será que as coisas que eu faço para Deus estão roubando o tempo que eu tenho de intimidade com Deus? Isso daí é uma pergunta que você deve se fazer. Isso é uma pergunta que você deve fazer. Será que as coisas que eu estou fazendo, será que o meu ministério, né, o meu ministério, entre aspas, será que o meu ministério, será que as atividades que eu faço, até para a obra, será que isso tem roubado o meu momento de intimidade com Deus? Sim, você precisa reavaliar o que é prioridade. Porque Jesus nunca deixou nenhuma atividade, por mais linda, por mais certa que fosse, seja pregar, seja ensinar, seja curar, nenhuma atividade roubava o espaço e o tempo da oração. Jesus, na sua agenda, ele colocava a oração em primeiro lugar. Segundo, como a gente falou, Jesus ele fez da oração um estilo de vida. Um estilo de vida. Ele mostrava que na oração ele dependia do Pai. Ele mostrava que na oração ele encontrava o fortalecimento para a sua vida. Tá? A oração foi feita por Cristo, um estilo de vida, porque ele reconhecia que na oração ele revelava sua dependência do Pai e que na oração ele recebia o fortalecimento para a sua alma. Jesus também, ele orava com intensidade e ele influenciava outras pessoas a orar. Jesus, ele passava constantemente por momentos de oração. Ele orava e orava e orava, mas mais do que isso, ele influenciava outras pessoas a orar. Mas como assim, Paulo? Como que ele influenciava outras pessoas a orar? Algumas vezes pedindo para orar e outras vezes, e principalmente, Jesus ele vai nos dizer que ele vai nos revelar que os discípulos de Jesus, eles oravam porque eles viam em Jesus alguém que orava. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que a oração, uma vida de oração contagia outras pessoas. Uma vida de oração estimula outras pessoas a orar. Você precisa, como pai, como mãe, como mulher de Deus, como pastor, como diácono, como discípulo de Cristo, você precisa, minha irmã e meu irmão, avaliar se as pessoas, ao olharem a tua vida, elas se sentem estimuladas a orar. Se as pessoas que estão na tua volta, elas te reconhecem como um homem e uma mulher de oração. Porque os discípulos de Cristo, eles chegavam a perceber que Jesus ele tinha uma intimidade tão grande com Deus e que passava tanto tempo em oração, que os discípulos falavam: Pai, mestre, nos ensina a orar. Porque a influência de Cristo a respeito da oração vinha muito a partir do exemplo dele. Às vezes a gente fala assim: poxa, o meu filho não ora.
Mas ele te vê orando. Ah, a minha esposa não ora. A tua esposa te vê orando. Ah, o meu amigo não ora. O teu amigo te vê orando. Ah, os irmãos da igreja, eles não oram. Tá, mas eles te veem orando. É óbvio que a oração de ninguém deve estar pautada e fundamentada no fato de alguém orar ou não. É óbvio. Mas a vida de oração de alguém estimula outras pessoas. Assim como os discípulos se sentiam motivados e interessados em orar porque viam Jesus orando, talvez o teu filho, a tua esposa, o teu amigo vai se sentir incentivado a orar ao perceber que você vive uma vida de oração. Jesus, ele encontrava na oração o refúgio para a sua alma nos momentos de tentação. Jesus, ele encontrava na oração o momento onde ele discernia a vontade do Pai. Jesus, ele encontrava na oração o momento propício para invocar a vinda do reino. Pai, que o teu reino venha, que o teu governo sobre tudo e sobre todos venha. Jesus, ele fez da oração, meus irmãos, a sua principal amiga. A oração, acho que foi a amiga íntima de Cristo. É impossível falar do ministério de Jesus sem falar da oração. Seria loucura, né? A gente fazer uma escola bíblica, né? Uma série de ensinos, que é como a gente tem feito já pelo menos há 2 meses a respeito de Jesus, e deixar de passar o fato de que Jesus, ele tinha essa característica, essa marca, ser alguém que ora, ser alguém que busca a Deus. Meus irmãos, aqui eu concluo a nossa aula, né? Nossa escola bíblica do dia 17 de maio. Eu agradeço a presença de todos vocês, que vocês tenham um domingo abençoado, um domingo cheio da presença de Deus, que você venha, essa mensagem vai estar gravada aqui no Facebook, e também a gente irá colocar no nosso canal do YouTube. Você vai conseguir revisitá-la quantas vezes quiser, tá? Assista ela de novo, compartilhe, faça sala de vídeo, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse ensino. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Comente aí, vocês que estão presentes, comente aí o que achou da aula. Diz assim: fui muito abençoado. É óbvio, meus irmãos, que tinha muita coisa para se falar a respeito de oração, mas eu me detive aqui nos evangelhos e na oração no ministério de Jesus, tá? Que Deus, ele abençoe vocês, que vocês venham ser pessoas de oração, tá? Pessoas que, ao terem uma vida de oração, pessoas também venham ser incentivadas a orar. Que as pessoas venham ficar assim: cara, que mistério é esse? Que enigma é esse que essa pessoa tanto ora, que essa pessoa após um momento de oração se sente tão fortalecida? A oração nos fortalece, a oração nos livra, a oração nos traz o discernimento da vontade do Pai. A oração nos mostra que Deus, ele está perto, ele é conhecido e que ele nos ama. Que na tua oração você venha ser sincero, você venha ser confiante e perseverante. Bata até que a porta se abra. Busque até que você encontre. Peça até que você receba.